Eu sou o Vilto Reis e hoje eu vou falar com você sobre 4 coisas que você não deve fazer no início do seu livro de jeito nenhum. Eu não vou aqui ditar regras, não vou dizer, é isso e pronto. Mas são algumas observações que eu fiz e que eu vi já outros escritores comentando em originais, em seleções de contos, em coisas... em processo de mentoria, de leitura crítica, que eu já tive a oportunidade de participar. E o primeiro capítulo do seu livro, o que é, É o corredor de entrada na sua história. Se esse corredor não for bonito, não for atraente, não for uma coisa que prende a atenção do leitor, o leitor não vai continuar a entrar nessa história. O leitor não vai se sentir atraído por essa história. É importante que o primeiro capítulo seja interessante, seja chamativo, e existem algumas coisas que você não deve fazer nesse primeiro capítulo. Então vamos a elas. A primeira coisa é introduções e explicações que nunca mais acabam. E aí eu trago comigo uma frase que eu aprendi com o escritor Marcelino Freire. Quando a história começa, as portas do inferno já tem que estar abertas faz tempo. O que isso quer dizer, Começa com ação, começa com alguma coisa que já tem uma história pregressa, do livro, já tem coisas que aconteceram antes, mas você começa talvez do ponto crítico daquele personagem e aí você vai adiante, Isso é muito importante num conto, num romance, num roteiro, começar de um ponto importante, num ponto crucial para que a gente fique nessa história e não fique explicando demais. Mas eu criei um mundo espetacular, viu? Eu tô com isso e aquilo, com essa diferença. Vai explicando isso à medida que a história vai avançando. Não fica ali explicando tudo no começo, senão o leitor acha aquela leitura cansativa e desiste do livro. A segunda coisa que você não deve fazer é "era uma vez". Talvez assim seja um ponto que muita gente já nem considera, começar a história com essa frase, porque é o maior clichê de todos os começos de história. A não ser se você tiver, eu tô escrevendo um conto infantil, uma história infantil, até beleza, Porque é uma maneira de introduzir que as pessoas já conhecem, É uma maneira de dizer para as pessoas, olha só, vem um conto de fadas aqui, vem uma história infantil aqui. Mas se você não estiver escrevendo isso, não estiver escrevendo histórias desse gênero, você corre o risco de reproduzir um grande clichê. Ou, você pode estar, então, se preparando para criar uma grande subversão. O que é uma subversão? Quando você pega uma coisa que as pessoas estão acostumadas, como esse início, era uma vez, e você cria um negócio totalmente diferente daquilo que as pessoas estão esperando. Mas essas são algumas situações. De qualquer forma, eu não recomendaria que você começasse uma história com "era uma vez". Outra coisa que você precisa tomar um cuidado é que se você começar a história com ação, mantenha a pegada. Eu já li algumas histórias assim, onde a gente tinha o primeiro capítulo alucinante e depois o resto do livro era entediante. Seria melhor que o escritor tivesse começado um pouco mais suave e tivesse uma progressão de ação, de conflito, do que começar um livro que depois vai se perder o interesse. E além disso, de você começar com uma ação, mas manter o interesse, manter uma pegada parecida, transmitir a ideia e o clima do livro e manter isso durante a história, você tem que tomar um cuidado para que o início não seja mais interessante do que o fim do livro ou o fim do conto. A não ser, claro, como eu já falei de subversão, você esteja fazendo algo como aquilo que o Kafka fez em A Metamorfose. Clímax da história da Metamorfose é o começo, que o personagem se encontra metamorfoseado num inseto gigante. O que vem depois é só declínio narrativo, declínio no sentido de declínio dramático. Então tome um cuidado disso, começa a história com ação, se a história for de ação, Se não, comece ela de uma forma que transmita o clima da história que vai ser contada. A quarta coisa é deixa o pessoal da climatologia fazer o trabalho deles. O que você quer dizer, Vilto? Sabe aquele livro assim que começa? Era uma tarde quente, eu olhava as nuvens no céu e me preocupava. Outra vez aquilo. Gente, ninguém mais tem interesse em ler livro que começa com descrição climática. Isso já ficou no século XIX. Por favor, não use isso. Daí você vai dizer, Vilto, então nunca vou poder descrever o tempo, mas o autor que eu gosto, fulano de tal, faz assim. É claro que você pode descrever o tempo, mas quando isso tiver alguma influência para a história, quando isso tiver alguma influência para o clima da cena que você quer criar, para o sentido da cena que você quer criar. E um exemplo de descrição de clima muito bem utilizada
são aquelas narrativas que usam da tensão transfigurada. O que é a tensão transfigurada? É quando alguma coisa que vai acontecendo na história, alguma mudança emocional na história, por exemplo, raiva ou alegria, ela aparece antes na história a partir do clima. Como assim, Vilto? Vamos supor que tem um casal e eles estão indo viajar e eles estão meio em pé de guerra, assim, porque um não queria ir, o outro queria ir. E aí chove a viagem inteira. O que isso representa, né? Representa o estado emocional deles, né? Talvez caia raios. O estado emocional deles conflituoso. E de repente, no final da história, eles fazem as pazes. E aí quando eles chegam no local, abre-se o tempo, abre-se o clima. O que isso quer dizer? É como se a força da natureza ela tivesse se transfigurado a partir do emocional dos personagens. E isso é muito mais frequente nas narrativas do que você consegue notar ou do que você faz ideia. Então esse sim é um recurso de descrição do clima que é interessante. Se não for por isso, não fique descrevendo o clima o tempo inteiro, né? Faça uma ou outra menção e tá ok. Então essas foram as 4 coisas aqui desse vídeo que você não deve fazer no começo da sua história e que você pode tomar um cuidado para não cair, né, nesses clichês aí tão comuns. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, comente aqui embaixo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Então é isso. Até o próximo vídeo.